No ar, mais um programa Brasília de Frente, diretamente aqui da TV Comunitária. Toda sexta-feira, ao vivo, às 19h30, com reprise, toda quarta-feira, às 8 da manhã. Você pode acompanhar e mandar sugestões de entrevistas ou de entrevistados para o e-mail bsbdefrente@gmail.com. E ainda você pode também acompanhar o histórico das nossas entrevistas pelo site bsbdefrente.com.br. Hoje nós temos o prazer de receber o sindicalista José Ribamar da Silva, o Ribamar, nosso companheiro, e que trataremos hoje da questão das ações do sindicato, ele que é o presidente do sindicato dos empregados nas vidraçarias e moldurarias de Brasília. Olha só, Ribamar, eu queria iniciar a nossa conversa de hoje me perguntando como é que surgiu aí a ideia do sindicato, como é que foram os primeiros passos, desde quando o sindicato está aí atuando em Brasília. O sindicato Sindividro, né, o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Vidros, né, ele existe há 12 anos, né. O Sindividro surgiu diante do anseio dos trabalhadores, né, na questão da organização, até mesmo porque Brasília é uma cidade onde tem o vidro está na sua essência, né, na questão da construção, né, e desse período, com esse anseio foi que veio o Sindicato dos Vidraceiros, no anseio da gente estar organizando esses trabalhadores, de estar trazendo para essa categoria melhores condições de trabalho, tá viabilizando essas condições para esse conjunto. Olha só, Ribamar, nós sabemos que a construção civil em Brasília é uma indústria de ponta, até porque nós aqui temos grandes construtoras, nós temos aqui grandes incorporadores, nós temos aqui pessoas que pensam com iniciativas de primeiro mundo, né? Como é que você vê hoje a questão do vidraceiro, do empregado, do cidadão que resolve trabalhar com vidro em Brasília? Ele tem uma escola para ele iniciar? Como é que ele se inicia na atividade profissional de vidraceiro ou mesmo de moldureiro, Ribamar? Me diga aí. Gina, na verdade é o seguinte, o que nós temos aí no nosso ramo de vidro, quer dizer, é no improviso. Essa é a grande verdade. E eu vejo com muita preocupação. Tá? O nosso segmento hoje de vidro tem uma carência muito grande de profissional. Né? A nossa maior preocupação hoje é com a questão da qualificação desses profissionais. Né? E, quer dizer, então nesse aspecto aí, hoje eu acredito que a melhor forma que a gente teria de resolver essa questão aí é a questão de requalificar os nossos trabalhadores. Nós precisamos qualificar e requalificar. Até mesmo porque é o seguinte, o vidraceiro que começou há 20 anos atrás, hoje, né, a própria tecnologia, os equipamentos são outros. Né? Então, quer dizer, a gente vê assim com bons olhos, né, a questão da iniciativa, a questão da construção em Brasília. Nós estamos vendo que é um projeto aí do governo federal, do governo local, e nós sabemos que é o seguinte, que o vidro, ele é o produto final da construção. Né? E é oportuna também essa sua colocação aqui, Gino. E eu aproveito também para dizer o seguinte, quer dizer, qual é a nossa preocupação? Nossa maior preocupação hoje, nós do segmento, é com a questão ainda daquelas pessoas que são o famoso, não sei se biscateiro seria esse o nome correto, tá? Mas eu quero dizer o seguinte, que aqui em Brasília, hoje, existem 600 empresas. Empresas essas, aquelas que eu chamo o caboclo que levanta a porta todo dia. Empresa onde tem os seus funcionários todos registrados, com CNPJ, uma série de benefícios. E quando você que faz uma contratação por essas pessoas que não sejam uma empresa, você tem dois riscos. Nem sempre o barato é o melhor. Né? E a grande preocupação que eu sempre falo, quer dizer, às vezes lá pelo sindicato nos chegam, né, algumas pessoas, né, querendo saber como é que vão resolver esse problema. Quer dizer, ele contrata, a pessoa está lá fazendo sua construção, né? E ali, de repente, chega a pessoa lá com um cartãozinho, né? E pega aquela obra e tem duas coisas. Quer dizer, geralmente, nós temos uma dificuldade. O empresário, ele tem dificuldade de fazer a sua venda do vidro e receber. O biscateiro é o contrário. Ele vai lá, pega o dinheiro adiantado, entendeu? E não conclui a obra. Tá? Então, quer dizer, nós precisamos fazer duas coisas. Eu acho que nesse momento, tá, é um projeto do sindicato, é um projeto de alguns empresários do setor,
né? Que nós achamos que hoje o grande questão aí, o grande filé mignon da história é o empreendedor individual. Muitos trabalhadores, na verdade, eles não têm esse conhecimento dessa importância, né? Ele acha que por ele estar prestando serviço, por ele não fazer o recolhimento, que está ganhando mais com isso. Mas é o seguinte, tá? Hoje o Ribamar tem 45 anos. Daqui a 10 anos eu não sirvo mais para sentar vidro. Entendeu? E quantos que vão estar nessa mesma situação? E aí nós precisamos de quê? De uma aposentadoria. Não é verdade? Uhum. E como é que você vai ter essa aposentadoria se você não está recolhendo os seus encargos? Tá? Então, Ribamar, deixa eu ver se eu entendi. Uma das preocupações maiores que nós temos em Brasília, porque aqui as pessoas vêm, aqui as pessoas trazem suas famílias, né, para uma vida nova e nem sempre estão qualificados para tanto, né? E é como você disse, né, não existe uma escola, não existe um curso preparatório, você aprende meio que no dia a dia, sendo auxiliar de vidraceiro, ajudando, daqui a pouco você está montando o seu orçamento, sabendo como é que calcula, aí daí por diante você começa a descobrir onde é que compra, depois aonde é que compra, como é que paga e como é que chega ao consumidor final. Então, isso você produziu um empresário, entre aspas, fictício, que se acha em condições de prestar serviço para a comunidade. Eu volto a esse tema para que o nosso telespectador precise entender do que é que nós estamos falando. Esse biscateiro, esse cidadão que sai na rua com 1 metro na mão, um caderno, tá certo? Uma calculadora e um bolo de cartão. Então ele chega, está vendo uma obra sendo terminada ou mesmo do meio para o final, ele já vai lá, deixa o seu cartão e diz: eu cubro qualquer orçamento que tiver. Exatamente. Então, um cidadão que não tem um estabelecimento, não tem uma despesa de aluguel, não tem uma despesa de funcionário, nem de luz, nem de água, nem de telefone, nem de contador, nem de imposto, nem de absolutamente nada, seguramente vai ter um preço menor do que uma empresa estabelecida. E aí é onde reside o perigo. Por quê? Porque você está contratando uma pessoa em que você não faz um contrato, em que você não tem sequer um endereço fixo dessa pessoa, você tem num cartão um nome e um telefone. E você adianta esse cidadão uma quantia em dinheiro e torce para ele voltar e vir terminar o serviço, achando que você está fazendo um bom negócio em contratar um serviço mais barato, quando na verdade é uma grande furada, né, Ribamar? É uma grande furada. Você desestimula a atividade econômica, você não recolhe o imposto, você não contribui com a sociedade, você não mantém aquele cidadão que ajuda, porque ele não faz sozinho, aquela pessoa que está ajudando ele não registra, ele não recolhe, ele não tem aposentadoria. Então, uma sequência de irregularidades que, na verdade, não trazem benefícios nenhum para a sociedade e nem para o desenvolvimento da própria atividade dele. Então, nesse sentido é que você fala que nós devemos organizar através do próprio sindicato, através de organismos do próprio governo, para que se busque na sociedade pessoas que possam vir a ser novos vidraceiros, novos moldureiros, mas entrando no caminho correto, que é a pré-qualificação, a qualificação dessa mão de obra. É isso a tua colocação? Essa é a minha intenção, quer dizer, o sindicato, nós do sindicato, junto com a sua diretoria, junto com a associação Abravide, que é a associação que representa o setor empresarial, essa é a nossa maior preocupação. Veja bem, Gino, você imagina o seguinte: hoje em Brasília nós estamos aqui com 600 empresas. Esse total de 600 empresas, nós temos um universo de empregado de 6 mil empregados. Quer dizer, nós fizemos lá uma matemática, a grosso modo, nós entendemos que esses 6 mil trabalhadores, na verdade, eles sustentam 14 mil pessoas em casa. Entendeu? Então, quer dizer, com essa questão dessas empresas, desses prestadores de serviço, não é que eles não sejam bons profissionais, são bons profissionais. A grande questão é o seguinte, é que ele não tem estrutura, né? Quer dizer, você mesmo é conhecedor aqui em Brasília na questão, quer dizer, você é uma das referências nossa na questão de moldura. Não é isso? Então, quer dizer, você sabe muito bem, quer dizer, qual é a importância do moldureiro. Agora, você imagina o seguinte, a pessoa que sai de lá da sua loja e resolve montar lá uma marcenaria e fazer moldura.
É a mesma coisa, quer dizer, hoje quando a pessoa faz a instalação, quando uma empresa faz essa colocação do vidro, essa empresa tem uma responsabilidade. Tanto é que nós somos conhecedores, quantas empresas tem aí que para manter o contrato elas são obrigadas a ficarem lá fazendo aquela manutenção. Soltou lá um vidro, vai lá, cola. Enfim, quando você faz esse serviço com a empresa, com quem não é daquela empresa, quando é uma empresa de fato e de direito, você vai fazer o serviço, muitas vezes você não consegue. Eu vou até te contar aqui um caso, e é bom que a nossa comunidade fique atento a isso aí. 2 anos atrás, uma pessoa, não vou citar o nome, mas vou citar a cidade, no Núcleo Bandeirante, contratou para uma pessoa fazer um banheiro, colocar um box. Imagine a questão. Essa pessoa foi lá, fez o box e colocou um vidro comum. Uma criança inocente foi puxar lá uma banheira lá e o vidro quebrou. Então, por sorte, esse vidro essa criança não teve um dano maior. Então, você imagina. Então, quer dizer, essa é a questão da responsabilidade e da irresponsabilidade. Veja Muitas só, vezes... E é preciso aqui, me permita interromper, só para esclarecer, por que não é o ideal o vidro comum? O vidro de boxe é o vidro temperado, é aquele que quando quebra se estilhaça em milhares de pedaços. Sim. E o vidro comum, ele quando quebra, ele pode partir em 2 partes, em 3 partes, em 4 partes, provocando a partir daí um acidente de monta muito grande. Muito grande. Daí porque é absolutamente indispensável se ter o vidro temperado, que é aquele que tem uma durabilidade maior. Qual a diferença de um para o outro? O vidro comum, ele é colocado direto como sai da indústria. O vidro temperado, ele tem um acréscimo ainda do processo industrial, que ele vai a um forno, vai a uma temperatura altíssima, e aí é que se chama a têmpera. Né? Daí é que ele ganha essa conformatação e essa resistência muito maior do que o vidro comum. Então, o que ele está dizendo é que o cidadão no Bandeirante contratou um vidraceiro que foi colocar um box e colocou num vidro comum. Por quê? Porque é mais barato o vidro comum do que o vidro temperado. Você não vê praticamente diferença. A diferença é só quando quebra, que foi o que ocorreu lá, mas felizmente nós não tivemos um acidente maior. Um acidente maior. Agora, Ribamar, eu queria chamar a atenção e tentar ouvir a tua opinião